A Criança, de Maria Montessori. Capítulo 2. O acusado. A palavra repressão empregada por Freud a propósito das mais profundas origens das perturbações psíquicas encontradas no adulto é por si mesma uma ilustração. A criança não pode expandir-se como deve ocorrer com um ser em via de desenvolvimento, e isto porque o adulto a reprime. Adulto é um termo abstrato. A criança é um ente isolado na sociedade. Consequentemente, se o adulto exerce uma influência sobre ela, é imediatamente identificado. O adulto que está mais próximo. Primeiro a mãe, depois o pai e, por fim, os professores. A sociedade atribui aos adultos uma tarefa exatamente oposta, porque lhes confere o mérito da educação e desenvolvimento da criança. Na sondagem dos abismos da alma surge, pelo contrário, uma acusação contra os que se consideravam protetores e benfeitores da humanidade. Tornam-se acusados. Todavia, de vez que todos são pais e mães, e muitos são professores e guardiões das crianças, a acusação se estende ao adulto, a sociedade responsável pelas crianças. Tal acusação, surpreendente, tem algo de apocalíptico. É misteriosa e terrível como a voz do juízo final. O que fizeste das crianças que te confiei? A primeira reação é de defesa, um protesto. Fizemos o melhor possível. As crianças são o nosso amor. Cuidamos delas com nosso próprio sacrifício. Confrontam-se dois conceitos contraditórios. Um é consciente e o outro se relaciona com fatos inconscientes. A defesa é conhecida, antiga, radical e não tem interesse. O que interessa é a acusação e também o acusado. Este anda à roda, fatigando-se em aperfeiçoar os cuidados e educação das crianças, e acaba apanhado num labirinto de problemas, numa espécie de bosque aberto, mas sem saída, porque desconhece o erro que traz consigo. A pregação em favor da criança deve persistir na atitude de acusação contra o adulto, acusação sem remissão, sem exceção. Eis que, a certa altura, a acusação transforma-se num centro de interesse fascinante, pois não denuncia erros involuntários, o que seria humilhante, indicando falha ou ineficácia. Denuncia erros inconscientes, e por isso se engrandece, conduz à autodescoberta, e todo engrandecimento verdadeiro discorre da descoberta, da utilização do desconhecido. É por isso que, em todos os tempos, a atitude dos homens para com seus próprios erros foi ambígua. Todo indivíduo sofre com o erro consciente, mas é atraído e fascinado pelo erro ignorado, pois este contém o segredo do aperfeiçoamento que está além dos limites conhecidos e ambicionados, e o eleva a um nível superior. Assim, o cavaleiro medieval estava sempre pronto a duelar a cada pequena acusação que o diminuísse no campo consciente, mas prostrava-se diante do altar, declarando humildemente: sou o culpado. Confesso-o diante de todos, e a culpa é só minha. Os relatos bíblicos proporcionam-nos exemplos interessantes de tal contraste. Que causa reuniu a multidão em torno de Jonas em Nínive, e por que o entusiasmo de todos, desde o rei até o povo, foi tanto a ponto de impulsioná-los a engrossar o rol de seguidores do profeta? Este os acusa de serem grandes pecadores e afirma que, caso não se convertam, Nínive será destruída. Como João Batista atrai o povo às margens do Jordão, que doces palavras encontra ele para conseguir uma influência tão extraordinária? Chamava-os de raça de víboras. Eis o fenômeno espiritual, pessoas que acorrem para se ouvirem acusar, e o acorrer é consentir, reconhecer. Trata-se de acusações duras e insistentes, que chegam às profundezas do inconsciente, para o fazer mesclar-se ao consciente. Todo desenvolvimento espiritual é uma conquista consciente, que assume o que ainda se encontra fora dele. Da mesma forma, o progresso da civilização avança pelo caminho das descobertas. Ora, para tratar a criança de um modo diferente do atual, para salvá-las dos conflitos que colocam em perigo sua vida psíquica, é necessário, antes de tudo, dar um passo fundamental, essencial, do qual depende tudo: modificar o adulto. Este, com efeito, ao afirmar que já faz tudo o que lhe é possível e que, como declara, ama a criança a ponto de sacrificar-se por ela, confessa encontrar-se diante do insuportável. Deve necessariamente recorrer a algo mais, além de tudo que é notório, voluntário e consciente. Também para a criança existe o desconhecido. Existe uma parte da alma da criança que sempre foi desconhecida e que se deve conhecer.
Ocorre também em relação à criança a descoberta que conduz ao ignorado, pois além da criança observada e estudada pela psicologia e pela educação, existe igualmente a criança ignorada. É necessário partir à sua procura com um espírito de entusiasmo e sacrifício, como fazem aqueles que, ao saberem da existência de ouro oculto em algum lugar, acorrem a regiões desconhecidas e removem montanhas à procura do metal precioso. Assim deve proceder o adulto, procurando esse algo desconhecido que se esconde na alma da criança. É uma tarefa na qual todos devem colaborar, sem diferenças de casta, raça ou nacionalidade, pois trata-se de extrair o elemento indispensável ao progresso moral da humanidade. O adulto não tem compreendido a criança e o adolescente. Em consequência, trava com eles uma luta perene. O remédio não consiste em fazer o adulto aprender alguma coisa ou integrar uma cultura deficiente. Não. É preciso partir de uma base diferente. É necessário que o adulto encontre em si mesmo o erro ignorado que o impede de ver a criança. Se essa preparação não foi efetuada e se ainda não foram adotadas as atitudes adequadas a tal preparação, é impossível ir-se adiante. Fazer uma introspecção não é tão difícil quanto se supõe, pois o erro, embora inconsciente, causa o sofrimento da angústia, e a menor sugestão do remédio faz com que se sinta uma aguda necessidade dele. Da mesma forma que a pessoa com uma luxação no dedo sente necessidade de recolocá-lo na posição normal, pois sabe que sua mão está incapacitada de trabalhar e que sem isso não haverá alívio da dor, sente-se a necessidade de corrigir o consciente tão logo o erro seja percebido, pois então tornam-se intoleráveis a debilidade e o sofrimento prolongadamente suportados. Isto feito, tudo prossegue facilmente. Quando surge em nós a convicção de que nos atribuíamos méritos exagerados, de que nos acreditávamos capazes de ir além de nossa tarefa e nossas possibilidades exigiam de nós, torna-se possível e é interessante reconhecer as características de almas diferentes das nossas, como são as das crianças. O adulto tornou-se egocêntrico em relação à criança. Não egoísta, mas egocêntrico, porquanto encara tudo que se refere à criança psíquica segundo seus próprios padrões, chegando assim a uma incompreensão cada vez mais profunda. E esse ponto de vista que o leva a considerar a criança um ser vazio, que o adulto deve preencher com seu próprio esforço, um ser inerte e incapaz, pelo qual ele deve fazer tudo, um ser desprovido de orientação interior, motivo pelo qual o adulto deve guiá-lo passo a passo do exterior. Enfim, o adulto é como o criador da criança e considera suas ações boas ou más a partir de suas relações com ela. O adulto é a pedra de toque do bem e do mal, é infalível. É o bem segundo o qual a criança deve moldar-se. Tudo aquilo que na criança se afasta das características do adulto é um mal que este se apressa em corrigir. Com essa atitude, inconscientemente anula a personalidade da criança. O adulto age convencido de estar cheio de zelo, amor e sacrifício.